Sejam bem-vindos à apresentação do meu artigo científico, O Novo Petróleo de Angola. Eu gostaria de começar esta apresentação contando-vos uma curta história sobre o petróleo. A história moderna do petróleo começa em 1837, em Baku, Azerbaijão, onde é estabelecida a primeira refinaria comercial do petróleo. Nesta refinaria era derivada a parafina do petróleo bruto, que era utilizada para velas e candeeiros, que naquela altura eram objetos importantes para a iluminação noturna. Após isso, várias refinarias comerciais foram estabelecidas à volta do mundo. Em 1854, na Polónia, 1857, na Roménia e 1858, em Ontário, no Canadá. Já nos anos 1900, as empresas mais importantes exploradoras do petróleo no mundo foram fundadas. Em 1907, a Shell. Em 1908, a Anglo-Persian, que hoje é conhecida como BP ou British Petroleum. Em 1911, a Chevron. A próxima década do petróleo que eu gostaria de enfatizar aqui é entre 1950 a 1960. Nesta altura, os países exportadores de petróleo decidem nacionalizar as suas indústrias petrolíferas. Países como a Arábia Saudita, como o Kuwait, nacionalizam as suas infraestruturas petrolíferas por volta dessa época. É também durante esta época que o Egito toma controle do Canal de Suez, que é o canal mais importante para a importação e exportação de produtos petrolíferos. Também em 1960, em Bagdade, no Iraque, 5 países juntam-se e criam a OPEC. A OPEC, que é a Organização de Países Exportadores de Petróleos, e esta organização é criada com o intuito de controlar o preço do petróleo e também reduzir a competição entre os países membros. Já nos anos 2000, um grupo de investigadores começou a fazer um estudo sobre a contribuição do petróleo durante o mais de um século que foi explorado. Quais foram as vantagens e desvantagens que a exploração do petróleo trouxe à volta do mundo. E é daí que surge o conceito, a maldição do petróleo. Estes académicos notaram que os países que são ricos em petróleo são países que normalmente são assolados por conflitos armados, são países onde há uma grande desigualdade social e econômica e também de género, ou seja, o petróleo naqueles países criou empregos para homens, mas não para mulheres, e também há uma vasta diferença entre ricos e pobres. Eles também notaram que estes países focalizaram todos os seus esforços na indústria petrolífera e nas suas receitas, que não desenvolveram as suas outras indústrias não petrolíferas. E pela dependência do petróleo, esses países continuaram subdesenvolvidos. Já numa história mais recente, em 2014, o mundo conhece uma nova crise financeira e econômica com a queda do petróleo. Os países que são exportadores do produto petrolífero conheceram uma nova dificuldade. É neste momento que muitos países, e Angola não isenta, decidem apostar e acelerar a diversificação da sua economia. E é com esta base que eu hoje venho apresentar-vos o turismo como o novo petróleo de Angola. Eu gostaria, na primeira slide, de vos mostrar alguns números macro sobre a contribuição do turismo à volta do mundo. A primeira coisa que eu gostaria de notar é que o turismo, e aqui vou enfatizar que estes dados são pré-Covid, porque a indústria é totalmente diferente hoje, em 2021, face à pandemia da Covid-19. O turismo é responsável por 10,4% do produto global bruto no mundo. É também responsável por 313 milhões de empregos diretos à volta do mundo. Em particular, no continente africano, o turismo em África recebeu 71 milhões de chegadas internacionais, isso em 2019, e conseguiu arrecadar 38 bilhões de dólares norte-americanos. Eu gostaria também de vos mostrar alguns dados do que é a indústria turística, passando 2020, que foi publicado agora em 2021. O continente africano teve uma queda de chegadas internacionais de 85%. Ou seja, em 2019 recebemos 71 milhões de chegadas internacionais e em 2020 recebemos 10 milhões 650 mil.
ainda não foi publicado os dados financeiros ou quanto o continente conseguiu arrecadar com turismo durante 2020, mas já conseguimos deduzir quais são os números. Agora gostaria de tocar no turismo em Angola. O turismo em Angola, durante o biênio de 2016 e 2017, conseguiu chegar a uma cifra de 658 mil chegadas internacionais. O turismo em Angola, segundo o World Travel and Tourism Council, é responsável por 1,01% do produto interno bruto de Angola. Durante o biênio de 2016 e 2017, o turismo em Angola conseguiu gerar 111 mil empregos e conseguiu arrecadar financeiramente 272 mil milhões de kwanzas. Aqui gostaria de frisar que, quando falo da indústria turística, também tem-se em conta a hotelaria, a restauração e o transporte. Eu gostaria de mostrar-vos alguns gráficos e a minha fonte aqui é o Ministério do Turismo, quando ainda era apenas Ministério do Turismo. Como podem ver nesses gráficos, os mercados principais emissores de turistas para Angola, o mais importante é o europeu. E aqui eu gostaria de destacar que Portugal é o país que mais emite turistas para Angola. Já o continente africano é um dos que menos emite turistas para Angola e também gostaria de realçar que a África do Sul é o país no continente africano que mais emite turistas para Angola. Rapidamente gostaria de apresentar-vos alguns dados também sobre o turismo na África do Sul. O turismo na África do Sul é responsável por 9,1 mil milhões de dólares norte-americanos, equivalente a 2,9% do produto interno bruto daquele país. É também responsável por 1 milhão e 500 mil empregos diretos naquele país. Quando são tidos em conta os fatores induzidos e indiretos do turismo, então nós temos um valor de 27,6 bilhões de dólares norte-americanos, que é equivalente a 8,9% do PIB daquele país. A próxima pergunta é: por que o turismo? Por que não a agricultura, o novo petróleo de Angola, ou o mercado financeiro? Por 3 razões. Primeiro, econômico, social e ecológico. Econômico. O turismo, pelo seu caráter, qualquer projeto turístico que é executado tem que ser economicamente viável, ou seja, tem que gerar empregos e tem que trazer receitas para o Estado ou para os seus investidores. No social, o turismo, pelo seu caráter de intercâmbio cultural, é importante que eduque tanto o turista como o local como deve se comportar numa determinada zona. Por exemplo, se nós quisermos fazer turismo numa determinada aldeia, então nós temos que, de antemão, sentar com a população daquela determinada aldeia, explicá-los a importância do que o turismo trará para as suas aldeias, a oportunidade de gerar receitas para aqueles que são os empreendedores, os artesãos e as mamás que também vendem algumas bijuterias. Também explicar a importância do conhecimento cultural que eles vão passar para os turistas que lá vêm visitar aquela aldeia. Não é de certo modo que às vezes fazemos, que chegamos sem prévia informação e pronto, entramos na aldeia, dizemos que viemos de um determinado sítio e começamos. Mas quando se faz isso, aquela comunidade não se beneficia porque eles não sabem determinadamente porque é que aquelas pessoas estão lá e o que é que eles ganham com isso. E é feito de uma forma muito esporádica. Também é importante educar os turistas como devem se comportar, porque como africanos nós sabemos que coisas como feitiço são reais na nossa cultura, mas nem todos os turistas têm conhecimento disso e chegam num determinado sítio e começam a tirar fotos que não são apropriadas ou começam a pegar em lugares que não deviam pegar e nós sabemos que não é isso. Há dia enviaram-me uma foto de um cidadão chinês que estava com 2 meninas africanas de aproximadamente 13 anos e ele tinha os seus braços do lado de cada uma pegando no peito delas. O que falhou nesta imagem é que a pessoa que está a executar o projeto turístico naquela cidade não educou aquele cidadão ou aquele turista sobre como deve se comportar chegando naquela determinada zona.
O terceiro ponto, o ecológico. O turismo, pelo seu caráter, tem que ser feito de uma forma sustentável para o ambiente. Dizemos que o turismo que é sustentável é o turismo que é feito para gerações vindouras, ou seja, a geração vindoura poderá ainda desfrutar das atrações turísticas naturais e artificiais que forem criadas. No turismo nós temos algo chamado ecoturismo, que é o turismo que é feito de forma sustentável para o meio ambiente, que tenta emitir o menor número reduzido de dióxido de carbono. Eu gostaria de agora apresentar-vos rapidamente algumas tendências globais. Como temos conhecimento, a pandemia da Covid-19 afetou drasticamente a indústria turística à volta do mundo. Então, a indústria turística teve que adaptar-se ao seu novo normal. Primeiro, gostaria de apresentar-vos o que é que foi feito em Paris. No momento que havia lockdown total naquela cidade, os empreendedores franceses pegaram em pequenos barcos, colocaram num canal e tinha uma máxima capacidade de 2 pessoas, colocaram uma tela gigante e criaram o que eles denominaram cinema flutuante. Isto porque as salas de cinema estavam fechadas face à pandemia da Covid-19 para não ter aglomeração, entre outros meios que foram impostos pelo Estado daquele local. Então foi uma maneira criativa que eles encontraram de continuar com as suas atividades, respeitando as medidas. O segundo exemplo que eu gostaria de dar é da Espanha. E a Espanha, também feito por outros países na Europa, em particular, eles fazem o que é chamado de turismo virtual. E eles colocam um óculos que é mesmo chamado Oculus. E esses óculos permitem, com a sua software, tu visitares um determinado ponto turístico, estando em qualquer parte do mundo. Então, nós poderíamos estar sentados aqui, colocar aqueles óculos e poder visitar Paris, poder ver a Torre Eiffel, a Champs-Élysées e ter mesmo uma experiência virtual andando pela cidade. O terceiro exemplo que eu gostaria de dar é o que está a ser aplicado nas Filipinas e também em muitos outros países, é o que é chamado de experiências virtuais. E a única diferença entre o turismo virtual e as experiências virtuais é que as experiências virtuais são feitas com Google ou com outros softwares já criados que permitem que, a partir daqui, quando tu vais para a internet, vamos supor que queremos visitar Paris, tu colocas aquilo e eles têm todas as atrações turísticas que te permitem visitar. Isto com o intuito de fomentar e criar vontade no possível turista de ir lá visitar quando possível. Então, se está tudo bom, se turismo é um novo petróleo, se tem um triplo resultado, se é uma boa indústria, por que é que não se investe em Angola? Há vários motivos aqui, eu gostaria apenas de focar em 3. O primeiro é a moeda. O Kwanza é uma moeda que não transmite confiança aos investidores. Segundo o relatório do Banco Nacional de Angola, o Kwanza desvalorizou 75% desde 2018. Ou seja, se um investidor investiu $1 milhão em 2018, em 2021 o seu mesmo investimento é equivalente a $250 mil. Isto não transmite confiança a nenhum investidor e também não torna atraente investir naquele país. Segundo ponto, educação. E este aqui é um ponto um pouco controversial, mas a população angolana não tem a educação, não tem a cultura de fazer turismo. E algumas pessoas rebatem, não, o povo angolano é um povo viajado, já viaja há muito tempo, gosta de viajar, é aculturado. Sim, para fazer compras. Vamos para Joanesburgo e desde a sua chegada até a sua saída, das 8 às 18, estará no Eastgate. Mas são poucos que chegam e vão para o Museu do Nelson Mandela. Ou pagam um autocarro vermelho para visitar a cidade e conhecer a história daquela determinada zona. Eu fiz um pequeno estudo em Luanda sobre quantas pessoas já visitaram a Fortaleza de São Miguel. E fiquei estupefacto com pessoas que vivem na cidade de Luanda, nasceram e cresceram cá, mas nunca lá estiveram. Não sabem a importância do património cultural ou o que está lá. Sabem onde fica a Fortaleza de São Miguel, mas nunca lá estiveram. Mesma coisa com o mausoléu do Dr. Agostinho Neto.
Sabemos onde fica, mas é um número grande de pessoas que nasceram e cresceram e vivem há mais de 20 anos em Luanda que nunca lá entraram. Não sabem o que está lá, não sabem a importância daquele monumento. Então, eu digo que nós temos que trabalhar nisso, temos que educar a nossa população sobre a importância de fazer turismo. Terceiro fator que eu gostaria daqui me enfatizar porque é que não se investe em Angola, no turismo, é o tamanho do mercado. O mercado angolano é muito pequeno. Como já havia referenciado, durante o biênio de 2016 a 2017, recebemos 658 mil chegadas internacionais. Apenas em 2017, a África do Sul recebeu mais de 10 milhões de chegadas internacionais. Se tu fores um investidor estrangeiro olhando para a África subsaariana, querendo investir, aonde é que investirias? Mas será que tudo é mau? Nem por isso. Há coisas que nós podemos fazer para fomentar o turismo em Angola. E no meu artigo eu escrevo algumas recomendações, tanto para o Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente, como também o Instituto de Fomentação ao Turismo de Angola. O primeiro é o turismo doméstico. A pandemia da Covid-19 dá-nos aqui uma oportunidade. Nós temos um mercado existente, um mercado de angolanos que normalmente nas férias dos seus filhos ou nas suas próprias férias vão para a África do Sul, vão para Portugal, entre outros países. Mas hoje, face às restrições para se viajar para fora de Angola, que além dos custos convencionais, que são bilhete de passagem, hospedagem, o transporte no local, hoje também tens que pagar o teste da Covid-19 e ainda corre o risco de ficar de quarentena no seu destino. Então, face a estes fatores, está tão atraente para o angolano viajar neste determinado sítio. Mas são pessoas que têm o capital e estão à procura de algum lugar para colocar este capital. Então, defendo que este é o momento de nós sermos agressivos no marketing. Este é o momento de nós fazermos sentir a nossa presença na população angolana, mostrar o que é que há para visitar em Angola. Onde é que estão os sítios? Como é que se chega lá? A quem é que nós vamos para obter essas informações? E isto me leva à minha próxima recomendação, que é o marketing agressivo. E aqui eu fiz 4 notas nesta recomendação. A primeira nota é que nós temos que ter uma presença digital. Nem o nosso ministério, nem o nosso instituto tem um website funcional. Temos páginas nas redes sociais, mas são páginas, ainda verifiquei ontem, que o último post foi feito em setembro de 2020. Aonde é que o turista interno ou externo vai para obter informações fidedignas? Se eu quiser viajar para Malange hoje, coloco hotéis em Malange, aparecem 4 ou 5. Mas será que só há 4 ou 5 lugares para se hospedar em Malange? Não. Há muitos outros que não têm presença digital. Então, é um trabalho que deve ser feito pelo Ministério, porque o privado não consegue, para cadastrar estes microempreendedores ou macroempreendedores no turismo e colocá-los no seu website para as pessoas possam saber que hotéis ou que lugares tenho para me hospedar. Quais são os pontos turísticos em Malange que eu posso visitar? Como é que eu chego em Malange de uma forma segura? Isso tudo são informações que hoje, numa era digital, precisam de estar num website ou numa página digital que nós não temos. Assim fica difícil de fomentar o turismo. Segundo ponto. Aqui no segundo ponto eu gostaria de tocar nos briefings. Isso já é feito por alguns ministérios em Angola e acredito que o Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente ou o próprio Instituto pode também adotar este sistema. Informar ao público e aos seus parceiros, porque estamos em estado de calamidade em Angola, quais são os pontos, quais são as atrações turísticas que estão abertas, que sítios nós podemos visitar, quais são os hotéis ou quais são os guias turísticos que são existentes naquela província, o que é que se pode ser feito por volta de Angola. Então, é importante comunicar com o público, transmitir-lhes a informação do que é que está a passar neste país. O terceiro ponto que eu fiz aqui, no marketing agressivo, é um hino oficial do turismo. Parece engraçado, mas todos os países que levam a indústria turística a sério são países que têm um
vídeo oficial do turismo. Quando perguntarem quem é Angola, o que é Angola, o que é que nós apresentamos como nossa capa, qual é o nosso cartaz de entrada. É importante criar isto, é importante que quando alguém nos perguntar o que é Angola, nós apresentemos este vídeo e dizemos isto é Angola. E é um vídeo que representa a todos nós e que mostra de facto o que é a cultura angolana. Por último, eu gostaria de tocar nas experiências virtuais. Como já tinha dito antes, à volta do mundo está a ser criado experiências virtuais. Eu acredito que Angola também pode adotar. Nós temos 4 polos, o polo de Okavango, o polo do Mussulo, o polo de Cabo Ledo e o polo de Calandula. Por que não criar as atrações virtuais para que as pessoas, tanto internamente ou externamente, tenham conhecimento do que há e tenham vontade de ir lá visitar? A próxima recomendação que tenho é projetos inclusivos. E aqui, a título pro bono, dou um projeto que pode ser implementado tanto pelo Ministério, pelo Instituto ou para quem o desejar. E chama-se Angola por Autocarro. E como o nome já tende a dizer, é um projeto para se visitar Angola por via terrestre. Como é que seria executado este projeto? E rapidamente vou aqui elaborar. Nós escolheríamos pessoas estrategicamente, influenciadores digitais, alguns famosos que nos acompanhariam, mas o Estado também é o maior empregador em Angola e são todos pagos pelo Ministério das Finanças. Então envia-se um comunicado, uma carta a convidar todos que nós temos uma viagem programada para este prolongado, vamos supor em setembro, numa efeméride, que nós vamos para uma laje, construímos itinerário, contactamos os agentes turísticos locais, os hotéis, entre outros parceiros do Ministério do Turismo, que nós faremos esta viagem durante 3, 4 dias na vossa cidade. E além de visitar os locais, é importante também ter atividades para lá fazer. Porque o turismo não é apenas chegar em Calandula e olhar para as quedas. É importante também ter algumas atividades para fazer, porque nem todo mundo, ou nem todo turista é igual, nem todo mundo fica satisfeito apenas por olhar para uma paisagem natural. Assim sendo, aqueles que forem interessados dão o seu nome ou cadastram-se em um portal e durante 5 meses, vamos supor que fosse em setembro, durante 5 meses, é deduzido um valor do seu salário, para que também não sinta o peso de pagar um determinado valor de uma única vez. E assim nós já temos o público-alvo feito e já temos também o nosso público feito estrategicamente, que vai documentar e passar informação. Porque é importante alguém dar a iniciativa para se começar a fazer turismo propriamente dito em Angola. E aqui a minha última recomendação chama-se Gestão dos Destinos Turísticos. Isto é um setor no turismo que é multimilionário. Ao vosso próprio tempo podem investigar uma empresa sul-africana chamada Tourvest e eles fizeram-se apenas com a gestão de destinos turísticos. Aqui nesta slide eu tenho uma foto minha, tive recentemente em Lubango, uma foto que eu achei muito fixe, mas já me disseram que não está assim tão boa. E aí atrás temos a estátua de Cristo Rei, e daí vocês não conseguem ver, mas há um ponto no topo da estátua em que tu podes subir pelas escadas e tens uma vista muito bonita daquela zona. E eu lá subi as escadas e comecei a fazer o que gosto de fazer, contar dinheiro. Olhei para baixo e disse, vamos supor que tivesse uma portagem de 500 kwanzas aqui. E também vamos supor que tivesse um parque de estacionamento que se pagasse também 500 kwanzas. E um quiosque pequeno aqui para vender alguns artesanatos de artistas locais. E talvez um restaurante ou uma cantina. Quanto é que começaríamos a fazer? Comecei a contar. 500, 1000, 1500, 2000. E até o tempo que eu saí de lá, já tinha contabilizado mais de 50 mil kwanzas. Então, mais uma vez, estamos a reclamar de fome, sentados por cima do diamante. Já para terminar, eu gostaria de terminar contando-vos uma pequena história sobre um rapaz e uma galinha.
Havia um rapaz de aproximadamente 4, 5 anos que foi visitar a sua avó numa zona rural. E por ser neto único, a sua avó recebeu-lo com abraço, com felicidade. Meu neto veio, mas não tinha com quem brincar. Então ofertou-lhe uma galinha. E lá ele gostou da galinha, começaram a brincar. Passado alguns dias, a avó volta para o seu neto e diz que, meu neto, desata a tua galinha, que a família vai degustar da tua amiga. Ele lá todo triste, vai, desata a galinha, pensando que a galinha haveria de correr. Mas a galinha não correu. Então ele começa a enxotar a galinha. Chu, chu. Mas a galinha não corre. Vai, vão te comer. Chu, chu. Mas a galinha não correu. Na minha ótica, como africanos, nós somos esta galinha. Nós temos uma história de opressão colonial datada há séculos, em que nós fomos ditos o que nós somos ou não capazes de fazer. Um sistema que deu uma educação aos nossos pais para serem fazedores e não pensadores. Depois veio a independência, eles olharam para nós e disseram: galinha, corra. Jovem angolano, abra uma empresa. Jovem angolano, sonha. Jovem angolano, seja grande. Mas como? Aonde é que o jovem angolano vai para aprender como construir uma empresa bem-sucedida? A quem é que ele se baseia para saber que se eu tomar este passo, fizer isto, isto e aquilo, definitivamente terei sucesso? De onde é que ele obtém este conhecimento? A minha geração, esta geração, é a primeira a fazer muitas coisas. Em algumas famílias, somos os primeiros com algum grau acadêmico. Em outras, somos os primeiros ricos. Em outras, somos os primeiros a entrar em um avião. Então é importante que nós tenhamos noção que tudo o que nós estamos a fazer na nossa carreira profissional, daqui a 20, 30 anos, será usado como referência para a geração vindoura sobre como fazer uma determinada coisa. Como ser um grande empresário, como ser um bom político, um bom advogado, um bom doutor, um bom consultor. Nós seremos a referência. Que tipo de referência seremos? Apenas depende de nós. Muito obrigado. Tua Padula, tudo onde